Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Que privilégio, Pai, poder estar aqui, para poder celebrar o Senhor, para poder honrar o Senhor. E eu sei, sabemos nós que a Tua presença, Pai, está neste lugar. Então, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Deus, venha fluir em nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, que ela tenha toda a liberdade em nós. Pai, nós oramos assim, gratos ao Senhor, invocamos a Tua presença e com ousadia, Pai, entramos no Santo dos Santos para aprender com o Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, eu me lembro uma vez, não é novidade para ninguém, para nenhum de vocês, que eu gosto bastante de biografias, eu gosto de ler bastante sobre histórias de homens e mulheres que fizeram uma grande transformação por onde eles passaram. E numa dessas minhas pesquisas, eu ouvi o testemunho de um rapaz jovem ainda, bastante jovem, que não de uma religião cristã, mas de outra religião, e ele teve um sonho, e nesse sonho aparece um homem para ele e falou para ele ir em tal lugar, que lá iria apresentar um livro a ele, e ele iria ter um contato com esse livro, e era para ele ler esse livro. E ele teve um sonho, alguém falou para ele, teve um sonho, e ele, nesse sonho, essa pessoa mostrou para ele esse lugar onde ele deveria ir, e ele foi, e 16 anos depois, um cristão chega justamente aonde ele estava e entrega a Bíblia para ele. E vocês entenderam o que eu falei? 16 anos depois, um irmão foi lá e entregou uma Bíblia para ele. Esse rapaz teve esse sonho para ele ir em tal lugar, porque lá ele teria encontro com um livro e era para ele ler esse livro. 16 anos depois, aparece um rapaz, um irmão, um cristão, e entrega a Bíblia para ele ler. Vocês conseguem entender que um rapaz que teve um sonho, que não é cristão, provavelmente você não conseguiu perceber o que eu te passei, mas você consegue entender um rapaz ter um sonho, e nesse sonho alguém falar para ele em tal lugar, e 16 anos depois um irmão chega lá e entrega a Bíblia para ele? Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer agora? Esse homem foi lá 16 anos, todos os dias teve encontro com esse livro. Todo dia ele foi lá, todos os dias ele ia naquele lugar que aquele homem no sonho falou para ele ir, e ele foi lá porque ele disse que teria um livro lá e ele teria que ler esse livro. Ele foi lá 16 anos, todos os dias. Vocês conseguiram entender? Que um rapaz com um sonho, ele foi em encontro desse livro, e essa pessoa nesse sonho falou que esse livro transformaria a vida dele. Ele acreditou tanto que ele foi lá 16 anos, todos os dias ele ia lá, esperava esse livro e esse livro não chegava. E ele fez isso 16 anos. Talvez eu lembrando dessa história, eu consiga entender que o justo viverá pela fé. E quando a Bíblia está dizendo que o justo viverá pela fé, ela está querendo dizer o seguinte: o justo viverá crendo nas promessas, por mais que elas demorem. Esse rapaz foi 16 anos lá encontrar com esse livro que transformaria a vida dele. E ele acreditou tanto nesse sonho que ele foi lá 16 anos. 16 anos ele ia lá todos os dias, até que um cristão foi tocado por Deus e foi lá e levou essa Bíblia para ele. Eu estava hoje nessas minhas pesquisas ouvindo essas biografias, e até que eu me deparei com uma biografia de um rapaz que chama-se Adoniram Judson. Se vocês quiserem anotar esse nome para ver depois, fiquem à vontade. Adoniram Judson. Esse homem recebeu de Deus o chamado para ser missionário, e ele foi para um lugar chamado Birmânia. E nesse lugar esse homem passou lá 18 anos.
18 anos esse homem passou lá em Birmânia. E ele, o primeiro ano de vida dele, ou o primeiro ano dele nesse país, em Birmânia, ele foi estudar a língua daquela nação. E ele ficou um ano estudando a língua daquela nação. Depois de um ano que ele estudou a língua daquela nação, depois de passar um ano, ele, passando-se um ano, ele, por saber um pouco daquela língua, ele começa a evangelizar as pessoas daquele lugar. E a forma que ele evangelizava as pessoas daquele lugar, ele pegou um papel em branco e escreveu assim: quem é Jesus? Isso é que ele escreveu no papel: quem é Jesus? 18 anos, um ano que ele conheceu um pouco a língua. Quem é Jesus? E aí, embaixo dessa pergunta, ele colocou alguns versículos explicando quem era Jesus. E a forma que ele utilizou para evangelizar aquelas pessoas foi com esse bilhetinho. Ele começou a fazer cópias desse bilhete. E ele fez cópias desse bilhete, foi fazendo cópias e cópias e cópias desse bilhete. E ele começou a distribuir esses bilhetes, mostrando para as pessoas quem era o Jesus, querendo apresentar para as pessoas quem era o Jesus. Aquelas pessoas daquele país simplesmente pegavam aqueles papelzinhos que ele gastou muito tempo da vida dele, ou dias para escrever aquele bilhete, e aquelas pessoas pegavam aqueles bilhetes que estavam explicando quem era Jesus e jogou aqueles bilhetes fora. Veja o raciocínio do que estava acontecendo. E durante 10 anos aquele homem dedicou a vida dele em traduzir a Bíblia para a língua daquelas pessoas. 12 anos depois que ele estava lá, eles colocaram fogo na casa dele e queimou o trabalho dele de 12 anos. Queimou toda a Bíblia que ele traduziu durante esses 12 anos. Passou-se 10 anos, aquele lugar onde ele estava dedicando todo o seu tempo, apenas 10 pessoas tinham se convertido. 10 pessoas tinham convertido. Imagine, 12 anos de trabalho, 10 pessoas tinham se convertido. E durante esses 18 anos, ou durante esses 12 primeiros anos que ele estava em Birmânia, a sua esposa faleceu, ele perdeu 2 filhos dele, e ele foi preso várias vezes. E dessas 3 vezes que ele foi preso, eles colocavam ele para andar em cima de brasas. Isso por conta do Evangelho. Colocou ele para andar em cima de brasas. Então seus pés começaram a entortar. Essa parte de baixo do pé dele já não tinha mais, é direto na carne viva mesmo. E dessas 3 vezes, muitas vezes que ele foi preso, eles colocavam ele de cabeça para baixo, com a cabeça no chão, e os soldados colocavam largadas no chão para que elas subissem no seu rosto e incomodassem. Agora tenta imaginar um rapaz obedecendo a Deus, perde a sua esposa, perde os seus filhos, preso várias vezes, é obrigado a andar por cima das brasas, da brasa, o pé debaixo dele, tudo ele era deformado, perde a esposa, os filhos, preso, e 10 pessoas se convertem. Consequentemente, qualquer um desanimava. Mas ele não vai embora do país porque ele tinha certeza que era lá que Deus queria que ele estivesse. Ele vai para uma cidade distante onde ele está evangelizando, e ele fica distante dessa cidade onde ele estava por um tempo. De repente chega um rapaz que vai encontrar um rapaz daquela nação onde ele está morando, e chama e fala para ele: Judson, na nossa aldeia onde você estava, no lugar onde você estava, 30 pessoas se converteram, e nós queremos saber mais de Jesus. Ele ficou todo empolgado, achando assim: provavelmente deve ter ido outro missionário para lá, porque eu fiquei lá 12 anos e apenas 10 pessoas se converteram nesses 10 anos. Desses 12 anos, 10 pessoas se converteram. Ele volta lá, todo empolgado, com 10 pessoas, e pergunta para ele assim: qual é o outro missionário que estava aqui? Esse rapaz que foi de encontro a ele, um senhor já do cabelo, já meia idade, ele olha para ele e diz assim: não tem missionário nenhum, a questão é que não tem mais missionário nenhum aqui, a questão é que nós encontramos dentro da gaveta de uma mesa do nosso tio um bilhete escrito assim: quem é Jesus? E lá tinha alguns versículos falando quem era Jesus, mas a gente não tem mais do que isso. Nós não temos mais nada do que isso. Vocês estão entendendo o raciocínio? Que bilhete era esse, irmãos?
aquele bilhete que ele escreveu, e uma pessoa encontrou esse bilhete, e eles começaram a falar uns dos outros de quem era Jesus, e a única coisa que eles tinham de quem era Jesus era aquele bilhete, com alguns versículos falando quem era Jesus. Alguns anos depois, Judas ele vai embora daquela nação, e quando ele vai embora daquela nação, ele deixa 63 igrejas implantadas, com 200 líderes tomando conta dessas igrejas. Alguns anos depois, o país que chamava Birmânia, hoje ela tem um nome como o nome do país onde ele estava chama Myanmar. Esse é o nome da nação onde ele estava. Alguns anos atrás fizeram uma pesquisa, e lá naquele lugar existe de 2 a 4 milhões de cristãos. Naquele lugar que esse homem perdeu a esposa, os filhos, andou por cima das brasas, e foi preso várias vezes, e por 12 anos ele evangelizou e 10 pessoas se converteram. E aí, claro, um país totalmente fechado no cristianismo, missionário não entra naquele lugar. E alguns cristãos, alguns missionários conseguiram entrar naquela nação e fazer algumas pesquisas. Eles ficaram curiosos, como um lugar tão fechado assim para o cristianismo, há quase 4 milhões de cristãos. Eles ficaram muito curiosos em saber disso, e alguns missionários conseguiram entrar lá e tiveram encontro com esses cristãos e começaram a fazer perguntas para eles. Quem é que falou de Jesus para você? Ele disse: meu pai. Quem é que falou de Jesus para o seu pai? Ele disse: meu avô. Quem falou de Jesus para o seu avô? Meu tataravô. E começou a ir até chegar aonde, irmãos? No Judas. Aquele homem que dedicou 18 anos da vida dele num lugar onde a esposa morreu, os filhos morreram, foram presos várias vezes, andaram por cima da brasa. E a conclusão, quando ele chegava naqueles 4 milhões de cristãos, claro, eles não pesquisaram todos os cristãos, mas quando eles chegaram nos cristãos, eles iam dizendo assim: fulano falou, que falou para ciclano, que falou para beltrano, que foi até chegando lá no uso daquelas 30 pessoas que converteram há muitos anos atrás. Irmão, deixa eu te falar um negócio para vocês aqui, mais um negócio para vocês aqui. Esse foi um texto também que Lutero usou em 1513, o justo viverá pela fé. Esse homem há 18 anos preso, perdeu a esposa, filhos, andou por cima de brasas. Esse homem que foi o responsável de ser o instrumento usado por Deus para alcançar 4 milhões de pessoas através de apenas 10 pessoas que tinham se convertido. Por que o justo viverá pela fé, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos o que Deus vai fazer. Esse homem acreditou há 18 anos, e se esse homem deixasse de acreditar numa promessa que Deus falou para ele, 4 milhões de pessoas deixariam de ser alcançadas. Talvez, irmãos, eu não tenho medo de errar, porque eu sou também pentecostal e eu não tenho medo disso. Mas eu acho que é um erro muito nosso, pentecostal, em não saber qual é a nossa missão como cristão nessa terra. Seja sincero, levanta a mão quem evangelizou pelo menos 3 pessoas esse ano. Não tenha vergonha, você não tem vergonha de falar mal dos outros. Quem evangelizou pelo menos 3 pessoas esse ano, levanta as mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas dessas ainda estão firmes com Jesus? Sabe por quê? A gente lava as mãos como Herodes. Eu falei de Jesus, agora você se vira, o que você quer? Quantas delas você acompanhou? Quem aqui acompanha essas pessoas, essas 3 pessoas? Quem acompanha? 1, 2. Isso é muito sério, nós como pentecostais. Isso é muito sério. E o pior de tudo é que a gente fala que é cheio do Espírito Santo. Sabe o que acontece com essa nação aqui em Abacuque? Abacuque depara com uma situação deplorável. Abacuque se depara com a situação porque o reino de Judá, a tribo de Judá, a descendência de Judá desvia. E baseado nisso que eu falei para vocês de Judson, esse homem que 18 anos
Mesmo depois de 12 anos evangelizando e apenas 10 pessoas tinham se convertido, aquele homem não desiste, e alguns anos depois 4 milhões de pessoas se renderam a Jesus por conta daquele homem que, mesmo perdendo a esposa, perdendo os filhos, sendo preso várias vezes, sendo obrigado para andar por cima da brasa, esse homem viveu pela fé, porque ele viveu baseado em uma promessa. E se tem coisas que nós temos é promessa, e o nosso Deus disse que Ele iria, mas Ele voltaria e buscaria a sua igreja. Se tem uma coisa que nós não podemos esquecer, é das promessas que Jesus fez, e Ele disse que viria nos buscar. Amém. E o justo viverá pela fé quando ele olha para as promessas que foram feitas, e eles vivem baseado nessas promessas que foram feitas. E agora Abacuque se depara com a situação, e se você ler Abacuque capítulo 1, você vai ver Abacuque olhando para Deus e dizendo: Deus, por que o Senhor está deixando os meus olhos verem tudo isso? Sabe o que eu como pastor ouço? O que eu mais ouço agora é: pastor, será que de fato Deus não está preocupado com o que o mundo está passando? Essa mesma pergunta Abacuque fez nesse texto. Se você ler Abacuque capítulo 1, você vai ver Abacuque perguntando para Deus o seguinte: Deus, até quando eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não vai me ouvir? Esse é o clamor de Abacuque. Abacuque clama dia e noite dizendo: Deus, até quando eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não vai ouvir? Por que o Senhor está permitindo os meus olhos verem toda essa maldade? Essa é a pergunta de Abacuque para Deus. Deus, por que o Senhor não age? Por que o Senhor não faz? Deus dá uma resposta para Abacuque, porque aqui está tendo um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque faz uma pergunta para Deus, e agora Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, se você quiser acompanhar aí, é claro, se você ver até o versículo de número 4 do capítulo 1, Abacuque faz perguntas para Deus. Do versículo 5 até o versículo 11, Deus responde a Abacuque, e a resposta que Deus dá a Abacuque é o seguinte: Abacuque, eu estou usando a nação ímpia para corrigir o meu povo. Do versículo 1 ao versículo 5, Abacuque clama a Deus e pede para Deus uma resposta. Do versículo 6 ao versículo 11, Deus dá uma resposta para Abacuque, e a resposta que Deus dá para Abacuque é: eu estou usando essa nação ímpia para corrigir o meu povo, para colocar o meu povo do trilho aonde eles não deveriam ter saído. Essa é a resposta de Deus para Abacuque. Abacuque entende muito bem essa resposta. Abacuque entende o que Deus quer fazer, que Deus está usando uma nação ímpia, que Deus está usando os cananeus, os caldeus, para colocar o povo dele num lugar que ele nunca deveria ter saído. Abacuque entende isso, mas agora Abacuque faz outra pergunta para Deus. E a outra pergunta que Abacuque faz para Deus é a partir do versículo de número 13. Desculpa, no versículo 13 ele vai dizer assim: olha, não és tu desde a eternidade. Do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2, Abacuque faz outra pergunta para Deus. E a outra pergunta que Abacuque faz para Deus é: eu não consigo entender o Senhor, como Deus tão bondoso, fazer tudo isso. E aí ele começa no versículo 12 e diz assim: ó, tu és Deus da eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Nós não morremos, ó Senhor, o pusestes para o julgamento, e tu, ó Deus poderoso, estabelecestes para a correção. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e não podes contemplar a iniquidade, porque olhas para o que procede traiçoeiramente, e segura a tua língua quando o perverso devora o homem que é mais justo que ele. Abacuque faz outra pergunta para Deus, dizendo: Deus, mas o Senhor tem olhos puros, como os teus olhos podem enxergar a maldade? Quando nós chegamos no versículo 2 do capítulo 3, do capítulo 2, é onde Deus dá essa resposta para Abacuque. Deus dá essa resposta para Abacuque. Se você ver no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse. Irmãos, uma coisa você pode ter certeza: pode demorar ou não, a resposta que você tem pedido para Deus, Ele vai dar. Você precisa entender que é um Deus que dá a resposta. Deus é um Deus que responde as nossas perguntas.
Agora a questão é o seguinte: nem sempre as respostas que Deus dá a nós é a resposta que nós estamos querendo ouvir. Porque Abacuque clama a Deus e pede para Deus uma resposta, e a resposta que Deus dá para Abacuque é: eu estou usando a nação ímpia para corrigir o meu povo. Você acha que essa era a resposta que Abacuque queria receber? De forma nenhuma. A resposta que Abacuque queria receber era: Abacuque, o fato de você estar clamando, eu vou parar com tudo isso. Essa era a resposta que Abacuque queria ouvir. A questão, irmãos, é que Deus sempre responde às nossas perguntas. Deus sempre responde às nossas orações. A questão é que nem sempre Ele responde como Ele quer. Nem sempre Deus responde aquilo que nós queremos. A resposta das nossas orações, nem sempre elas estão baseadas naquilo que nós queremos. As respostas que Deus dá a nós, sempre Deus vai responder às nossas orações. As respostas que Deus dá a nós, elas não são baseadas naquilo que nós queremos ouvir, ou não são as respostas que nós queremos receber. Isso acontece com o profeta Abacuque há muitos anos atrás. E a resposta que Abacuque tem de Deus não é a resposta que ele queria ouvir, porque no versículo 2 ele vai dizer o seguinte, meus irmãos: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e faça bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Versículo 3: pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá, e se tardar espera, porque certamente virá e não tardará. Versículo 3: essa é a resposta que Deus dá ao profeta Abacuque. O que Deus manda o profeta Abacuque fazer? Ele diz: olha, pega tábuas e escreve, mostra, e todo mundo que passar vai ver o que eu vou fazer. Anteriormente Deus está usando a nação para corrigir o seu povo, e essa resposta é a resposta que Deus dá para Abacuque. Abacuque quer que Deus haja, Abacuque quer que Deus mate os seus inimigos, Abacuque quer que Deus mate aqueles que os estão afligindo. E aí a resposta que Deus dá para Abacuque não é a resposta que ele queria, porque a resposta que Abacuque queria, com certeza, era a resposta que nós queremos quando os nossos inimigos estão nos atacando. E a resposta que ele queria era Deus falar para Abacuque o seguinte: eu vou matar esse povo, eu vou fazer tudo isso parar. A resposta que Deus dá a Abacuque é: eu estou usando esse povo para corrigir vocês. E aí agora Abacuque clama de novo novamente, mais uma vez, e Deus responde a Abacuque: ele escreve numa tábua grande agora que eu vou falar para vocês. Irmãos, tem algo que me chama muita atenção, que se você ler do versículo onde Deus responde para Abacuque, do versículo 2 até o versículo 19, do versículo 2 até o versículo 19 do capítulo 2, algo me chama muita atenção. A forma que Deus fala para Abacuque é como se já tivesse acontecido. Deus não fala para Abacuque numa linguagem daquilo que ainda vai acontecer. A linguagem que Deus usa no capítulo 2 de Abacuque é uma linguagem daquilo que já, como se já tivesse acontecido. Isso me chamou muita atenção nesse texto, que a expressão de Deus, a forma que Deus expressa e fala nesses versículos, não é algo que ainda vai acontecer. A expressão de Deus é como algo que já aconteceu. É interessante nós cristãos sabermos isso, de que quando Deus fala alguma coisa, por que Deus fala já no presente, como se algo que já aconteceu? Por quê? Porque se Deus falou, de qualquer forma vai acontecer. Por isso que Ele fala de tal forma como se já aconteceu. Se vocês lerem esses versículos do capítulo 8, vocês vão perceber isso, que a expressão de Deus ao falar para Abacuque o que é para ele escrever, ele já fala uma expressão de como já aconteceu. Ele não está falando algo para Abacuque de algo que ainda vai acontecer. Para Abacuque vai acontecer, para Deus já aconteceu. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão entendendo o raciocínio? De que quando Deus fala algo para nós, por isso que Deus fala já no presente. Ele não fala no algo que ainda vai acontecer. Por quê? Porque para Deus já aconteceu. E é isso que ele faz. É por isso que ele chega no versículo de número 4 e ele vai dizer: por essas razões o justo viverá pela fé. É interessante que
essa palavra o justo viverá pela fé é tão interessante de que no Novo Testamento, essa mesma frase, esse mesmo texto é dito por 3 vezes no Novo Testamento. E foi justamente o texto-chave de Lutero na Reforma. O Lutero também usa esse texto dizendo que o justo viverá pela fé. Porque se nós olhamos em Romanos, Gálatas e também em Hebreus, o escritor aos Hebreus e Paulo em Gálatas e Romanos, eles também repetem esse texto, e dizendo assim: o justo viverá pela fé. Em todos os contextos deles, ele está dizendo o seguinte: o justo viverá pela fé, baseado nas promessas que já foram feitas por ele, já foi feita por Deus. Levanta a mão aqui, só aqueles que têm que tem promessas de Deus, levanta as mãos. Amém. Olha só, irmãos, o justo viverá pela fé quando nós vivemos baseado nessas promessas. Amém. Depois que Deus dá essa resposta para Abacuque, é interessante, porque se você for lá em Abacuque capítulo 3, abra lá, irmãos, Abacuque capítulo 3, versículo 17. O que me chama a atenção é que Abacuque vem um homem que clama a Deus e diz: Deus, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai fazer nada. Deus responde que ele está usando a nação para corrigir o povo. Abacuque entende isso e aí fala para Deus: Deus, mas como podem os teus olhos verem a corrupção? Como os teus olhos podem ver o mal? Como que o Senhor pode fazer isso? E Deus dá a resposta para Abacuque. Agora, o que acontece no versículo 17, a partir do diálogo que Abacuque tem com Deus? Então, os dois desse diálogo, olha a forma que Abacuque se expressa agora no versículo 17, que é aquele texto que nós usamos muito, que nós dizemos o seguinte: ainda que a figueira não floresça. Gente, parece o mesmo Abacuque do capítulo 1? Não parece ser o mesmo homem do capítulo 1. Veja que Abacuque, depois que Deus explica para ele, Abacuque entende, ele chega no versículo 17 dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que falte alimento no campo. Olha só a expressão que esse homem agora fala, depois desse diálogo que esse homem tem com Deus. Ele clama, Deus responde, ele entende, e aí ele chega no capítulo 3, versículo 17, a expressão dele em relação a Deus muda totalmente. Por isso que Deus fala no versículo 4, capítulo 2, versículo 2, dizendo: o justo viverá pela fé. E agora Abacuque mostra no versículo 17 como que um justo viverá pela fé. Ele olha e diz o seguinte: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte animal no campo, ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia, olha só como que um justo viverá pela fé. É olhar para a situação e dizer assim: olha, por mais que humanamente dizendo não há solução, é nós olharmos para Deus e dizer: mas eu sei que um dia o meu Redentor vai me buscar, porque Ele disse que buscaria o segredo. Agora Abacuque mostra como é que um justo vive pela fé. O mesmo homem que estava clamando para Deus, alguns textos anteriores, dizendo assim: Deus, como pode os seus olhos ver o mal e o Senhor não fazer nada? Por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não age? Esse mesmo homem, alguns versículos depois, olha para Deus e a expressão dele para Deus é totalmente diferente. Ele olha para Deus dizendo o seguinte: Deus, ainda que não aconteça mais nada, a minha esperança agora está no Senhor. Ele traz uma mensagem de esperança para aquelas pessoas que perguntam para Deus e entendem a resposta que Deus está dando a eles. Esse homem tem um diálogo com Deus. O diálogo que esse homem tem com Deus muda a sua forma de pensar em relação a Deus. Sabe, irmãos, isso eu não tenho dúvida de que quanto mais tempo eu passo com Deus, mais eu entendo o que está no coração dele. Quanto mais tempo eu estou com Deus, mais tempo eu aprendo, mais eu aprendo a descansar nos braços dele. Sabe por que nós como cristãos estamos desesperados? É porque nós estamos distantes de Deus. E distante de Deus desespera. Mas quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós aprendemos a descansar nele. Esse é o texto: o justo viverá pela fé. O que é o justo viverá pela fé? Quanto mais tempo ou quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais confiante nós estamos nele. Quanto mais próximo eu estou dele, quanto mais eu aproximo dele, mais eu aprendo a confiar nas suas promessas.
Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu aprendo a depender do Senhor. Quanto mais perto de Deus, mais dependência dEle. Quanto mais perto de Deus, mais confiança nele. Quanto mais perto dEle, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que falte animal no campo, todavia a minha esperança está no Senhor. Ou seja, quanto mais perto de Deus, mais confiante nele nós estamos. Veja que Abacuque muda a forma dele de se expressar. Por que isso acontece, irmãos? Quanto mais perto de Deus, mais confiante nele. Quanto mais perto de Deus, mais dependência dele. Não é isso que está escrito aí no versículo 17? Esse mesmo homem aqui, irmãos, que está orando aqui, não parece ser o mesmo homem. Não parece ser a mesma pessoa. Porque aquele homem que estava clamando justiça de Deus, aquele homem que estava clamando, Deus, o Senhor não vai fazer nada. Esse mesmo homem muda até a sua forma de falar, até a sua tonalidade, a sua voz muda, dizendo assim: olha, mesmo que a figueira não floresça. Gente, esse homem aqui estava clamando a Deus, não era desse jeito, irmãos. E ele vai dizer: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe, os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Veja que o diálogo dele com Deus e a aproximação dele com Deus mudou a forma dele de enxergar o mundo. Mudou a forma dele de enxergar as coisas, irmãos. Mas quanto mais longe de Deus, mais com os olhares humanos nós enxergamos o mundo. Quanto mais perto de Deus, mais nós enxergamos com os olhos do Senhor. Se você ler os 3 capítulos, você vai vendo como que a mudança em 3 capítulos de Abacuque foi acontecendo. Quanto mais perto de Deus, mais dependente o Abacuque estava tornando de Deus. Leia, tira um tempo da sua casa, 3 capítulos, leia e veja como que esse homem foi mudando a sua expressão, a sua forma de falar, à medida que ele se aproximava de Deus. À medida que ele ia aproximando, a forma dele se expressar foi mudando. Então tem um Abacuque antes de ouvir de Deus: o justo viverá pela fé. E Abacuque nos mostra como que um justo viverá pela fé, confiante na promessa de Deus. Agora esse homem olha para Deus e fala: ainda que falte tudo, ainda que tudo seja retirado, eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Amém. O justo viverá pela fé quando ele vive confiante nas promessas de Deus, confiante de que Deus tem o controle de tudo. Em algum momento da sua vida, meus irmãos, em algum momento da sua vida você experimentou em viver em total dependência de Deus? E se você em algum momento tentou viver nessa total dependência de Deus, eu não pedi para ninguém levantar a mão de quem viveu nessa total dependência de Deus. Agora, isso eu queria perguntar e pedir para você levantar a mão. Alguém aqui viveu na dependência, na total dependência de Deus e se arrependeu de ter feito isso? Ninguém se arrependeu de ter vivido na total dependência de Deus? Sabe por que Deus usa essa nação ímpia para corrigir o seu povo? Porque esse povo também tinha saído da total dependência de Deus. Deixa eu te falar algo aqui. Falar algo numa visão bíblica e numa visão também pessoal. Deus vai fazer o que for necessário para nos voltarmos à dependência dele. Aleluia, glória a Deus. Com certeza a nossa vida seria diferente se a gente vivesse na dependência do Senhor. Alguém se arrependeu já de ter vivido essa dependência de Deus? Deus usa a nação ímpia para voltar esse povo novamente a essa dependência de Deus. Vocês conseguiram em pouco tempo ver a diferença de Abacuque em 3 capítulos? Um homem antes de ouvir o justo viverá pela fé, e depois dele ouvir que o justo viverá pela fé. E aí ele olha e diz: ainda que suma tudo do campo. É muito fácil, irmãos, a gente olhar e olhar para Abacuque dizendo assim: ainda que falte a videira,
ainda que falte o alimento, ou ainda que falte a figueira. É muito fácil a gente olhar para Abacuque e dizer assim: mas isso é fácil. É muito fácil viver sem isso aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja videira, fruto na videira, ainda que não há trabalho na oliveira falha, ainda que os campos não produzam alimento. É muito fácil olhar para Abacuque falando isso nos dias atuais. Só que a gente tem que entender que naquela época não tinha outra forma de se alimentar do que essa. Hoje é muito fácil a gente olhar para as coisas que são de uma forma enlatada. É muito fácil a gente olhar para tudo isso e dizer assim: Abacuque, é manha viver sem essas coisas aí. A videira, a figueira, para que eu preciso disso? Só que na época era a única forma de... Tira o arroz que o pastor ganhando para você ver. Era o que estava acontecendo lá. Sabe, irmãos? Eu quero encerrar com vocês contando só mais um testemunho. Vocês sabem o que está escrito no capítulo de número 119, Salmo 119, versículo 105? Alguém se lembra do que está escrito lá? Vocês já viveram uma noite muito escura, que nem as estrelas e a lua conseguem, é como se sumisse tudo, uma noite muito tenebrosa, muito escura. Alguém já passou por uma noite assim? Eu me lembro ouvir o testemunho de um pastor, de um missionário, que ele estava uma vez no Amazonas, e ele passou por uma noite assim, ele teve que... Desculpa, não foi no Amazonas, ele foi pregar para um conjunto, mas eu não me recordo onde era, não era no Amazonas. E ele foi numa noite muito escura, que nem as estrelas e a lua conseguiam clarear nada. E ele se lembra, ele contando a história de que chega um momento da noite, na madrugada muito escura, e não aguenta mais, e ele dá um jeito de estender a sua rede para descansar um pouco. E ele diz que quando faz isso, ele desliga a sua lanterna, deita nessa rede, e de repente ele começa a escutar um barulho. E onde ele estava tinha bastante onça, cobra. Então ele começa a ouvir um barulho um pouco esquisito, um pouco estranho. E ele com bastante medo levanta na sua rede, pega a sua lanterna e clareia. Eram dois pássaros muito bonitos brincando um com o outro, sabe? E aí ele disse que desliga a lanterna e volta a descansar. E de repente ele começa a ouvir outro barulho muito estranho. Ele disse: agora só pode ser onça. Ele disse que levanta mais uma vez na rede, pega a sua lanterna e clareia no lugar onde ele está ouvindo aquele barulho. E quando ele clareia, uma cobra que estava mexendo numa lama, e ela não estava conseguindo se movimentar por conta da lama, até que ele, com a lanterna observando, até que a cobra ela consegue sair e entrar no meio do mato e ir embora. E disse: naquela hora ele entende mais ou menos esse texto: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela clareia tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Da mesma forma que ela nos mostra os pássaros bonitos, essa mesma luz ela também mostra a serpente, ela também mostra a cobra. Então, se ela é lâmpada para os meus pés, ela mostra para mim onde eu estou pisando. E se ela é luz no meu caminho, ela mostra para onde eu devo andar, o que eu estou fazendo. Eu não sei qual é o hábito seu e qual o tempo você passa com essa palavra aqui, irmãos. Mas uma coisa eu falo para você sem errar: qualquer decisão que você precisar tomar na sua vida, aqui tem a resposta. Aleluia. Qualquer decisão que você precisar tomar na sua vida, aqui tem a resposta. Ela clareia tanto os pássaros bonitos quanto a cobra também que está lá. Amém. Ela mostra tanto as coisas bonitas que estão próximas de nós, como também ela clareia o caminho que nós devemos andar, as decisões que nós devemos tomar. Ele é capaz de fazer isso. Então aquele homem que traduziu a Bíblia 12 anos tentando traduzir uma parte da Bíblia para aquelas pessoas, e no final a única coisa que eles tinham, um bilhetinho que tinha alguns versículos que falavam quem era Jesus. Aqueles homens ficaram
uma boa parte da vida dele sem a palavra. Deixa eu dizer para vocês, se apaixone por ela. Amém. Passe mais tempo com a palavra. Glória a Deus. Se apaixone por ela. Aleluia. Porque ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é clareia que nós devemos pisar. Ela mostra o caminho que nós devemos andar. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, eu quero te inquietar, te impulsionar, te incomodar. Se coloque sobre os pés, por favor. Aleluia, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se apaixone pela palavra de Deus. Feche os seus olhos. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Agradecendo o Senhor por esse momento de adoração, de louvor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor guie a cada um, Pai. Pai, que o Senhor possa usar a cada um nessa noite, talvez, Pai, para muitos talvez um balão é muito simples, mas esse irmão que eu contei esse testemunho no início, ele escreveu um papelzinho dizendo quem era Jesus, e esse papelzinho foi responsável de alcançar 4 milhões de pessoas. Meu Deus, só o Senhor sabe o que um balão com uma mensagem dessa pode fazer. Então faça para a tua glória, Pai. Use a cada um em nome de Jesus, do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor acha melhor. Pai, faça isso para a glória do Senhor. Pai, que as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos usar como instrumento em tuas mãos. Faça isso para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.